Fala aí, rapaziada, Freitas na área, começando mais uma edição do seu Urbancast. E agora o Urbancast tá aqui nos Estúdios 13, vocês ficam ligados aqui, você quer gravar seu podcast, você quer ter o seu curso de produto digital, aqui é o lugar. E hoje eu vou estar conversando com o cara que é o idealizador desse projeto, meu amigo, já esteve aqui no Urbancast, mas hoje a gente vai falar um pouco sobre o produto Urbancast, sobre o mercado digital de vídeo. Falando aqui com meu irmão, meu parceiro Ivan. Grande Freitas, que é Beleza? isso, satisfação novamente. Dessa vez você vindo aqui até minha casa, muito bem-vindo. E, pô, sempre um prazer poder dividir aqui com vocês, cara. Porra, muito bacana estar aqui com o Ivan de novo. É um cara que tem 22 anos de carreira. Fui criador e dirigi o documentário do Sabotagem. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vai falar um pouco também sobre esse mercado de podcast, né, Ivan? Que tem crescendo aí absurdamente. Mas vamos conversar do começo, né? Falar um pouco aí, para quem não viu o seu primeiro programa, quem tá chegando agora, fala um pouco aí quem é o Ivan, como que você começou, como que você entrou nesse mercado do vídeo mesmo, pra galera se situar um pouco na conversa. Legal demais, Freitas. Cara, eu comecei, na real, com foto, né? Eu comecei no Still, a gente chama foto parada, né, em Still, porque tem a direção de fotografia também no cinema, que é a fotografia em movimento, né? Então eu comecei com o Still, cara. Eu achei uma câmera da minha mãe, que ela tinha ganhado quando ela casou, e aí eu tinha 12 para 13 anos na época, e eu achava incrível, assim, porque meu pai sempre teve registros nossos, né? Inclusive, pô, esse projetor que tá aqui atrás foi o grande causador disso tudo. É engraçado até a gente tá aqui falando isso daqui. Essa câmerinha aqui e esse projetor. E meu pai tinha essa câmera quando eu era bebê e ele filmava a nossa infância. Então, a gente tinha os momentinhos cineminha que era a gente sendo exibido na TV, na TV não, na parede do meu apartamento. Não tinha nem projetor, aquelas coisas. Não tinha TV, não tinha cabo, né? Então a gente era negativo, vinha pra cá, daqui ia pra luz, a luz jogava na parede. Muito e aquilo bom. A gente se via, né? Então, cara, esse costume de se ver através de imagens, assim, pra gente sempre foi muito natural. E na época não era assim, né? Igual é hoje, pô. Sim. Você tem seu celular, você deve ter uma galeria de foto do teu filho aí que, pô, você faz 20 livros impressos, se você quiser, né, cara? Naquela época era muito difícil ter os registros, né? Isso me apaixonei pela imagem, né, cara? E aí comecei com foto e quando eu entrei na faculdade, eu fui estudar publicidade. Não curti, assim, o ambiente de publicidade. Mas na faculdade eu reencontrei um amigo meu de adolescente, assim, que estava começando a abrir uma produtora. Da hora. E aí era 13, quando eu entrei já tinha uma ideia formada do que seria. E aí a gente começou em 2000 a realmente produzir videoclipes, né? A gente começou a trabalhar com a galera do rap, fazendo em cinema, película. Era assim, um aprendizado na marra, né? Porque o único que estudava ali mesmo, na época, cinema, era o meu outro sócio, que era o Pedro. Certo. Mas a gente foi na raça, assim. A gente foi pegando a câmera. Eu lembro disso, assim, de ter escutado a galera falar assim, mas pô, os caras estão fazendo em película, em cinema, e não tinha película, não tinha. Tinha uma coisa que tinha o glamour da película, né, cara? Exato. E eram poucas pessoas. Você citou bem, na época tinha, se eu não me engano, era o Maurício Essa, que já fazia uns clipes em película. Verdade. Ele já tinha feito do Racionais, se eu não me engano. Tinha também o Alex Miranda, que é outro cara que na época ali... Quando a gente surgiu, já tinha ali uns 3 caras fazendo bastante clipes em cinema. Mas era isso, era um mercado ainda, né, cara, ainda mais pro hip hop, né? Era bem restrito, assim, a gente fazia clipe em cinema, tipo, pra uma galera que não tinha condições de pagar o clipe em vídeo, tá ligado? Tipo, a gente fazia todo o esforço de juntar os favores e tal, porque a gente queria fazer, saca? Era uma parada que a gente realmente tinha vontade. Só que ali foi nossa escola, nossa faculdade, né, Freitas? E é isso, e essa galera que concorria ali com a gente, pra gente era uma inspiração, né, cara? Pô, a gente via os clipes do Maurício S., a gente via os clipes do Alex Miranda... Porque antes disso, assim, a maioria dos clipes eram todos em vídeo normal. Cara, era beta, né? Porque na real era uma parada e não tinha tanto videoclipe, né, cara? A galera que fazia videoclipe era ali, lógico, o boom da MTV.
transformou esse mercado, mas era uma galera mais do pop, uma galera mais do rock ali, né? Que na MTV tinha uma visibilidade. Eu lembro que, pô, Io, né? Da saudosa Tatiana Ivanovic, pô, a gente tinha que esperar sexta-feira na madruga pra assistir, era a hora que você tava no rolê, ou você ia pro rolê ou você assistiu o Io. Então, assim, cara, tinha essas limitações, né, cara? Até a gente, pô, conseguir realmente fazer o trabalho ser visto, a gente dependia muito da MTV. Então, nosso trabalho sempre foi muito... Tipo, cara, vamos mandar a fitinha pra MTV. Era o único canal, não tinha nenhum programa de clipe. Nada, e nem o YouTube, né? O YouTube depois começou ali realmente a virar realmente um canal, né? De divulgação. Mas, cara, era um momento muito legal, assim, que a gente tava empreendendo, né, cara? Assim, a gente fazendo um negócio hoje, bicho, eu vivo há 22 anos disso, né, cara? Isso tomou minha vida, isso virou minha vida e, enfim. E aí vendo os clipes, as coisas foram acontecendo, vieram as premiações. Fala um pouco, assim, do que alguns clipes e depois a continuidade no cinema, fazendo publicidade e material, propaganda mesmo, comerciais, o que veio nesse trajeto todo aí de premiação, o que vocês conseguiram? Legal, cara. A gente conseguiu trabalhar, assim, com os principais caras do hip hop, né? Então, pô, a gente fez clipe do KDJ, da Dinadi, do RZO, enfim, do Sabota. A gente ali na época, cara, pra quem entendia um pouco de rap, como você entende bem ali em 2000 e pouco, cara, era uma parada muito underground. Então, de certa forma, a gente que tinha um trabalho principal ali na publicidade, eu trabalhei como produtor de locação, eu procurava lugares onde eram feitos os comerciais, e enfim, isso era a minha fonte de renda, eu ganhava dinheiro ali. O clipe, pra gente, era a nossa escola, era aprender na marra, aprender fazendo, né? Então, cara, a gente conseguiu, assim, pô, o clipe do MV Bill ganhou prêmio, a gente concorreu no TUS pra caramba, vários anos, eu fui jurado do TUS, cara, na parte de videoclipe por muito tempo. O primeiro convidado que você trouxe aqui nessa temporada foi o Preto Zezé, vocês conversaram um pouco disso. Era um momento em que, cara, a premiação ali pra gente mesmo era nosso trabalho ser visto, saca? Muito mais do que um troféuzinho pra gente colocar na nossa estante e tal. Que tinha era momento, conseguir ter o apoio, pô, de vocês ali, né, cara? Na época o Real Hip Hop, pô, junto com a Rap Brasil, né? Tipo, cara, tinha 3, 4 coisas que apoiavam o movimento, tinha cara. O Real Hip Hop, tinha a Rap Brasil, tinha o Estação Hip Hop, que era o jornal do Adonias. Tinha os programas da rádio ali, né, cara? Do Nuno Mendes, enfim, tinha uma galera ali que fazia já uma parada. Mas assim, pra gente mostrar mesmo o trabalho, tinha que ser visual, não era só áudio, né? A rádio, pô, ajudava a divulgar nossos videoclipes, mas a gente tinha que ter esse apoio. E, cara, foi essencial pra gente, assim, na época, ter esse apoio da galera de mídia, né, cara? Pô, que a gente conseguiu ali justamente... Pô, aproveitar um boom, que eram os portais de hip hop bombando, né? Quebrava um pouco aquela parada do Io, de você ter que esperar. Sim, exato. Aí, pô, você subiu os videoclipes lá no site de vocês, cara, bombava. E era louco assim, não tinha YouTube, né? Pra quem tá vendo agora, a gente colocava os sites, os vídeos nos sites, mas era tudo hospedado no nosso servidor, né? Então, assim, a gente teve vários problemas, né? Porque, assim, pra quem tá vendo agora, né? A gente não tinha o YouTube. Pra hospedar os vídeos, a gente colocava dentro do nosso servidor mesmo. E aí acontecia o quê, né? Estourava a banda do servidor, né? Sim, o site ia fora do ar. Saía fora do ar e tudo mais. E a gente só conseguiu fazer o negócio rodar a parte de mídia quando a gente fechou uma parceria com o Viva Rio, que era uma ONG lá no Rio de Janeiro conhecidíssima. E eles tinham um site chamado Viva Favela. E aí todos os portais de hip hop foram pra lá. Um abraço pro Def Yuri, que foi o responsável por... ele é um cara, sempre foi ativista no Rio de Janeiro. E se não fosse o Def Yuri, que já trabalhava lá dentro, levar a gente pra lá, todos os sites tinham acabado naquele momento. Imagino. Porque teve episódios... por exemplo, a gente vai falar do Sabotagem, né? Então, assim, o dia que o site teve mais acesso foi o dia da morte de Sabotagem. Porque a gente colocou um especial no ar, porque a gente tinha muito conteúdo. E praticamente o site caiu no final do dia, porque eu estourei a banda do servidor, os caras me mandaram a fatura de R$3 mil. Então, você vê como era, né? O sucesso, o fato de você ter bombado acabava sendo ruim. E ao mesmo tempo te atrapalhava. Então, é coisas que hoje em dia,
eu falo muito disso, né? A galera reclama muito do crescimento do online, né? A dificuldade. Mas, por exemplo, hoje você ter um podcast é algo muito fácil. Sim. Você ter um site hoje é muito fácil, até questão de custo, que a gente vai comentar daqui a pouco também. E naquela época a gente fazia muito com muito pouco. Exato. Então Era muito guerrilha, né, cara? Como vocês, assim, vocês faziam clipes de película. Porra, como que faziam um clipe de película? Pois é. Vocês tinham que mandar pra agência. Não, e era engraçado que a gente sempre usava... Telecinar, né? Telecinar, né? A gente usava sempre, pô, tinha 2 empresas na época que eram as que bombavam no mercado de publicidade, que era a Mega e a Casablanca, que eram as duas únicas empresas que faziam finalização em película. E aí eu lembro que a gente chegava lá, a galera já olhava assim, começava a se esconder, assim, tipo, já vem os moleques, vão pedir favor, né? A gente chegava lá e falava, a gente quer estar aqui com videoclipe, a gente quer fazer telecinagem e revelação e telecinagem, né? A galera, tá, e aí, quanto que é? A galera, 10 mil. A gente fala, a gente tem 1.000. Aí os caras, 1.000? Tipo, a gente tem 1.000. Aí tá bom. E os caras sempre apoiaram, assim, né, cara? Legal isso. Eu acho que era um ritual até pra eles, assim, porque eles colocavam os moleques, que eram os estagiários dele, que eram os moleques mega criativos, que estavam aprendendo, estavam naquele fervor da coisa, sabe? E colocavam eles pra fazer. De certa forma, quebravam um pouco aquela linguagem mais burocrática do cinema e da publicidade, principalmente, né? Que tinha aquele look bonitinho. Era sempre tudo muito bonitinho, bem iluminado e tal. De repente a gente vinha com os videoclipes que o cara podia pirar numa iluminação, pirar numa cor, né, cara? Então, assim, a gente era muito bem recebido, era engraçado isso. Porque mesmo a gente chegando sempre pedindo favor... os caras sempre deram apoio, muito eles legal. sempre apoiaram, porque era um trabalho legal de fazer, né? Um trabalho que dava uma visibilidade. Eu lembro que na época, cara... A gente, lançava clipe na MTV, a gente mandava o aviso, né, pras finalizadoras, e eles ficavam mega felizes de saber que aquilo estava sendo exibido. Legal. Então, assim, é isso. É um mercado que ele é muito coletivo, né, cara? Então, a gente teve muita ajuda aí ao longo desses anos e tal. E é engraçado, é uma pena a gente ver a Mega hoje, por exemplo, faliu, né, cara? A Casablanca tá lá produzindo conteúdo, já mudou muito o foco. Teve várias histórias. Exato, lá, ali né, é a história do cinema ali, real, né, cara, de São Paulo ali. E nesse trajeto todo, entre clipes e cinema, do audiovisual, você começou a criar um material sobre o Sabotagem, sobre vários grupos, que virou um documentário Favela no Ar. Exatamente. E aí, do Favela no Ar, surgiu... a história depois do falecimento do Sabotagem, o documentário Sabotagem. Conta um pouco dessa trajetória aí do Favela no Ar até o documentário pra galera que tá chegando agora e, porra, como assim? Que é isso aí, documentário? Fala um pouco aí, explica pro pessoal. Muito legal, cara. Cara, documentário é uma forma de fazer cinema que não é uma ficção, você conta uma história real, normalmente através de depoimentos, material de arquivo e tudo mais, né? E na época, como a gente tinha já esse histórico nosso trabalhando com videoclipe de rap, a gente foi indicado para 2 gringos que tinham vindo para o Brasil, que eles estavam querendo fazer um produto audiovisual sobre cultura urbana. Foi uns caras que me influenciaram muito, cara. O Andreas, principalmente, Andreas Johansen, que é um cara da Dinamarca, que ele chegou aqui mega empolgado, aquele esquema gringo, sabe, emocionado com o Brasil, como a galera recebia, e a gente acompanhou eles e produzimos junto com eles, né? A gente fez a produção e direção do Favela no Ar. O Favela no Ar, a gente, na época, em 2002, a gente foi buscar os caras que eram os tops do rap, que ainda era considerado underground. Então, cara, a gente entrevistou o 509E, a gente foi na cadeia entrevistar o Dexter. A gente teve que ir 3 vezes lá. Uma vez a gente foi... Era Carandiru ou era lá foi lá em Franco da Rocha. Franco da Rocha. Lá em Franco da Rocha. A gente foi lá uma vez com equipamento. A gente foi entrar, o diretor não liberou a entrada. Aí a gente foi uma outra vez. Isso tudo tinha que chegar lá 4h30, 5 horas da manhã, sabe? Tipo... E a gente com gringo, a gente tinha que arrumar um parceiro que pudesse levar de carro. Entendi. E aí, numa dessas, deu certo. A gente entrevistou o Dexter, que pra mim, cara, foi assim, uma das melhores conversas que a gente teve sobre cultura hip-hop, assim. Foi essa do Dexter e também a do Sabota, né? Então, na época o Dexter tava preso,
já tinha tido aquele momento que o Afro-X já tava fora, já tava aqui curtindo, e o Dexter lá dentro meio remoendo, ainda era uma fase que ele ainda tava remoendo e tudo isso. Assim, hoje em dia tá mais bem resolvido para eles essa questão, mas na época era um momento que ele tava e ele, pô, sabia que era uma oportunidade de ele falar, dele mostrar, e ao mesmo tempo eu lembro até hoje, assim, que ele durante uma pergunta, eu tava com a minha câmera fotográfica de negativo, né? E aí eu fiz uma pergunta que eu, pô, dei uma provocada nele, eu senti que ele ia dar uma risada, já fiz a pergunta, tipo, com a câmera no olho, assim, aí ele rachou o bico, eu bati uma foto, eu lembro que ele falou, porra, cara, acho que é a primeira foto que tirou de mim dando risada, ele escutou o barulho, né, porque aquela câmera fazia um barulho disparador. Ele olhou, porra, velho, tenho certeza que essa foto ficou boa, que é a primeira foto que fizeram de mim sorrindo, não sei o quê. E na época, cara, a gente entrevistou essa galera e o Sabota tava ali, num puta momento, tava pra gravar o DVD dele, né, na real, era a gravação do DVD do Racionais, tava bem ali naquela fase, que ele abriu o show, na real, que ia virar alguma coisa dele, que acabou não virando. Ele já tinha feito filme, já? Já tinha feito os filmes, Invasor, já tinha feito... Cara, a gente entrevistou ele foi assassinado 6 meses depois. Então a gente entrevistou ele, foi de junho para julho de 2002, era a época, lembro que era a Copa do Mundo, e o gringo, pô, querendo filmar, e aí tinha os dias de Jogo do Brasil que a gente falava, não, velho, no dia do Jogo do Brasil não dá, e o gringo não entendia, como assim, velho, a gente tem que trabalhar, a gente falou, não, amigo, é Jogo do Brasil. Jogo do Brasil. Ninguém vai estar lá te esperando, tá ligado? Você chegar lá, tipo, aí a gente entrevistou todo mundo, e, cara, ali ficou muito claro pra gente como o Sabota e o Dexter eram diferenciados da galera, tá? Todo mundo é muito foda, o KLJ é muito foda. Pô, todo mundo que a gente entrevistou é foda. Mas eu não sei se foi na conversa com a gente ali, mas, pô, a ideia que eles deram ali foi muito diferenciada, assim, sabe, cara? E aí rolou um pouco isso, rolou uma identificação com o Dexter e com o Sabota. Passou um tempo, o Dexter, pô, tava... A Tatiana Ivanovich, diretora do Yo, tava tentando... fazer umas petições para ajudar o Dexter a sair da cadeia, para ele poder fazer shows e tudo mais. E eu fui com ela gravar um show que ele tinha sido liberado para fazer. E... Pô, aí ele me reconheceu, rolou uma puta amizade. O Dexter é um cara que até hoje eu converso com ele, assim, cara, Sim. tipo... E é dos caras que o trabalho me trouxe uma amizade. Né? E aí, logo na sequência, rolou esse lance do Sabota ter morrido, né, cara? E o Sabota foi assassinado, eu falei, cara... Eu tenho muito material sobre ele, porque o filme que a gente fez era um filme sobre hip hop, não era contando a vida das pessoas que a gente tinha entrevistado. A gente fez um recorte do cenário do hip hop. Que estava acontecendo naquele momento. Do que estava acontecendo ali. Então, cara, eu tinha entrevistado o Sabota 1h30 e eu tinha usado 15 minutos, que eram as falas que ele falava do movimento, que ele falava... Então, assim, o material que eu usei dele no Favela no Ar era muito pouco perto do que eu tinha. E, cara, na hora me deu esse insight. Eu falei, bicho... A gente tá em 2002, quase ninguém tá filmando esse rolê. Tipo, o material que a gente tem é muito rico. Vamos correr atrás, vamos fazer um filme sobre isso. Começamos a fazer naquela pegada independente, sabe, Freitas? De, pô, arrumar uma câmera emprestada e ir fazer uma filmagem. Em cima do material de Sabotagem, vocês criaram uma outra história. Eu fiz um roteiro com pessoas que e comecei a fazer uma pesquisa, exatamente. A minha ideia era conversar com as pessoas que conviveram com ele, as pessoas que eu sabia, para dessas pessoas surgirem novos entrevistados através de histórias que eles forem contando, até a gente chegar numa coisa mais completa, né, do que seria a vida do cara. E ali meio foi isso, de 2003 até 2010, a gente ficou filmando nessa pegada independente, rolando, tipo, cara, eu mesmo que bancava o projeto, então... Bicho, era tudo muito lento, tá ligado? Não é que eu fiquei 10 anos trabalhando todo dia. Eu fiquei 10 anos, eu trabalhava... Etapas, né? A cada 3 meses eu conseguia fazer uma diária. E aí, enfim, o negócio foi andando nesse jeito. E na época, não sei se você lembra, surgiu o Catarse. Sim, é que era... Financiamento coletivo. E tal, né? E eu fui um dos primeiros projetos, cara, do site do Catarse brasileiro. E ali a gente entrou buscando grana para finalizar o filme do Sabota. Consegui a grana, editei... Cara, assisti o filme e falei, meu, tá faltando coisa, tá ligado? Tipo, eu tinha um filme de rap, eu tinha os caras do rap falando sobre ele. Entendi. E ele era além do rap, tá ligado? Ele era o cara do rap, sim.
Mas ele tinha uma parada muito foda com os outros caras da música, João Gordo, a galera do Sepultura. Enfim, a gente quis ir atrás de novos entrevistados. Aí veio o Denis Feijão, que é um parceiraço que tinha produzido o filme do Raul Seixas na época, e eu era fãzaço de Raul. Quando ele veio falando que ele tinha feito o filme do Raul, já gostei do cara, assim, de graça. E aí ele veio com a ideia de me ajudar a fazer o doc do Sabota. E ele falou, cara, pô, não dá pra você fazer independente, na raça, é uma puta ideia legal, vamos escrever isso na lei, vamos atrás de patrocínio disso, né, cara? E aí, pô, já contei essa história no outro episódio, mas vou repetir aqui, eu lembrei de quando eu lancei o Favela no Ar, você me colocou numa mesa de debates. Isso, foi um projeto da CUFA que a gente fez no Brasil inteiro. Aqui em São Paulo eu chamei ele de Cine Perifa. Exatamente. E a gente levou esse evento pro Itaú Cultural. Foi uma semana de eventos, de filmes e palestras. E aí eu levei o Ivan em uma das palestras. Foi o Jefferson D, foi o Alessandro Buzo, foi o Tony C, Sérgio Vaz. Foi uma galera pesada e o Ivan foi um desses caras. E aí você conheceu o Edson Natali, que era do Itaú Cultural. Exatamente. E aí nessa eu lembrei, falei, cara, pô, foi mó legal, né? Eu fui lá, os caras me receberam mal bem e vou, né? Eu pensei, porra, eu preciso de grana. Itaú é um banco. Sim, eu acho que é o melhor lugar pra me pedir dinheiro, né, bicho? Dinheiro, banco. Aí eu sei que o Natali fazia um trabalho sério, né? Além dessa questão, lógico, de impostos e tudo mais, tem um lado muito de ser assertivo na escolha de projeto. Eles eram muito sérios, assim, com relação a isso. E aí eu falei, cara, vou lá, vou pedir dinheiro pro Natali. E ele me colocou numa reunião com um monte de gente, assim, cara, do Itaú. E eu falei, caramba, como é que eu aqui, moleque, vou... né, convencer os caras a me dar dinheiro e tal. E no final, cara, eu mostrei um corte que eu já tinha do filme e falei, cara, eu quero melhorar esse filme, eu tenho já um filme, eu preciso melhorar o filme, preciso agora filmar muita coisa que eu quero filmar do cinema, entrevistar o Hector Babenco, entrevistar o Beto Branche, o Ailton Graça, o Paulo Miklos, que era uma galera que tava fora do filme, eles entraram na última leva. Entendi, que era a galera que já tava trabalhando no cinema. Que era a galera do cinema, que pra mim foi muito claro a importância do Sabota no cinema, porque, cara, a galera olha hoje e assiste os dois filmes, né, que é o Carandiru e o Invasor, ele aparece pouco, né? O personagem dele ali não é o protagonista. Puta personagem e tal. Só que o trabalho que ele teve por trás do rolê, cara, de bastidor, de pegar o Paulo Miklos e ensinar o Paulo Miklos a agir como um cara de quebrada, a falar como um cara de quebrada. Foi louco. Foi um trabalho de preparação de elenco, cara. Que permeia ali o trabalho de direção, sabe? Tipo, então, assim, ele tem uma importância muito foda pra esses filmes, e que não tava claro isso pra galera, tá ligado? Entendi. E aí eu resolvi entrevistar essa galera, eu entrevistei o Hector Babenco e tal, e de certa forma, com o apoio do Itaú Cultural, a gente conseguiu, cara, em 2015, lançar o filme no Auditório Ibirapuera, que, cara, foi incrível, foi assim, sensacional, ali abriu muita porta pra mim, até hoje, assim, ontem mesmo aqui, andando aqui no Afonso Bovero, encontrei o Natália, ele mora aqui do lado, e aí eu convidei ele pra vir fazer um podcast aqui, falei, Natália, cara, você é da música, você é da cultura. E aí a gente se encontrou ali e ele falou, pô, vou ali visitar e tal. Então, assim, é um cara que, pô, pra mim foi um divisor de águas da minha vida, assim, porque é difícil você encontrar alguém que acredita no seu sonho, tá ligado? Porque esse tipo de trabalho, né, cara, ele não é muito palpável de você olhar e falar, isso vai fazer sucesso, isso não vai. É a sensibilidade. Tipo, é uma sensibilidade. Total, né? O cara olhar e ver que eu tava mega empolgado em fazer aquilo e ter um reconhecimento pela história do Sabota, que ele conhecia já, o Natali, pô, super conhecia a história do Sabota e entendeu que era uma coisa pertinente, que eu não tava ali tentando arrancar dinheiro pra ser o artista de Lei Rouanet, que todo mundo acha que existe, que não existe, né, cara? Então, enfim, a gente sabe que hoje em dia apoiar a cultura cara, louvável, assim, tem que agradecer eternamente, né? Muito top. Aí, porra, o documentário saiu, foi um barulho, tipo, até hoje, como você disse, se fala disso, você ganhou muitos prêmios e a coisa caminhou e a gente se encontrou há pouco tempo, agora que eu criei o podcast, falei, porra, vamos lá no podcast, vamos falar sobre isso.
E aí você teve, depois dessa visita que a gente fez lá, que você gravou com a gente, você falou assim, cara, pô, esse é um mercado que tá acontecendo, você conseguiu enxergar isso, e agora vamos entrar um pouco nisso no mercado do podcast, né, cara? Então, você, após esse nosso bate-papo, você criou o Estúdio 13 Live, né? Fala um pouco, assim, dessa criação, qual é o intuito agora do projeto daqui para frente. E aí eu vou trazer para vocês alguns dados de uma pesquisa muito bacana falando sobre podcast. A gente vai discutir isso com o Ivan. Legal, cara. Na real, isso tudo começou já um pouco antes, né, cara? Logo que começou a pandemia, eu me vi numa encruzilhada, né, bicho? Eu trabalho muito com evento, fazia muito show, trabalhava, né, enfim, muito por conta de eventos que aconteciam que a gente fazia o registro desses eventos. E o mercado parou, né? Chegou na época começou a pandemia ali, começo de 2020, eu, entendi que ou eu me mexia ou eu ia realmente passar fome real, assim, porque, cara, eu tava com dívidas já, entrando nesse momento de pandemia, eu falei, cara, já tô com dívida, agora eu vou ficar, tipo... E ali eu tive uma lembrança de trabalhos que eu fazia há muito tempo atrás, que eram transmissões ao vivo, né? Eu comecei a fazer transmissão ao vivo em 2009, 2010. Eu fiquei uns 4 anos fazendo muitas transmissões ao vivo. Só que, cara, na época era uma roubada fazer transmissão ao vivo, sabe? Tipo... Não tinha conexão, era cara, a gente ligava os cabinhos de rede nos conectorzinhos USB no computador para capturar as câmeras. Tipo, cara, a gente não tinha uma estrutura né? Acessível na nossa mão. Então, cara, para mim era muita dor de cabeça fazer transmissão ao vivo na época. E eu falei, cara, nunca mais quero fazer transmissão ao vivo. Só vou trabalhar com gravado, faz o gravado. Eu meio que peguei um bode de transmissão ao vivo. Começou a pandemia e eu falei, cara, eu acho que vai ter um movimento agora fazer as lives, de lives, né? Já estava rolando ali paralelo, já isso desde 2019, cursos online, lives, lançamentos de cursos. Sempre tinha essa... Já tinha uma presença das lives, né? Vindo. Só que chegou a pandemia, o negócio tomou conta. E ali, cara, foi ali para mim um divisor de águas também, assim, na minha história ali, que foi quando eu resolvi me mexer. Eu falei, cara, eu preciso investir em lives, né? Eu preciso fazer. Comecei a fazer, só que eu não tinha equipamento nenhum. Então, cara, eu fechava um trabalho de 20 mil que eu ganhava 2. E tinha que alugar tudo. E ficava dando dinheiro para todo mundo. E falava, cara, é um puta do mercado. Só que eu não tenho a estrutura, então eu fico, na real, só sendo... né? Só uma mão de obra para distribuir dinheiro para os amigos. Tudo bem, consegui distribuir dinheiro para vários amigos, consegui realmente montar um time de parceiros que eu sabia que estavam também precisando trabalhar e também ajudou. Acho que é bacana também você conseguir fazer um trabalho que você distribui. Mercado, mas, cara, eu precisava começar a crescer. Então, resolvi comprar equipamentos. Foi a hora que eu investi, né? Comecei a fazer um monte de lives com meus equipamentos. Aí, eu alugo equipamento para mim mesmo, eu uso, eu cuido, eu sei usar. Então, meio que foi um momento que eu realmente consegui dar um belo boom, assim, cara. Top. É engraçado, eu tenho até uma dor, assim, de falar, porque eu sei que muita gente se lascou na pandemia. Sim. Só que, cara, pra mim foi um momento que eu mais ganhei dinheiro, sabe? Tipo, é foda eu falar isso, porque eu vejo brothers que, fecharam empresas... E se fuderam, mas assim, cara, pra mim, não, talvez pelas escolhas que eu fiz, óbvio, né? Não vou também falar que é sorte, porque não é sorte, né, galera? Isso é uma coisa que a gente tem que entender muito bem, assim. Tipo... isso é um negócio que a gente fala muito também, né? Porque não existe sorte, né? O que acontece é o quê? Você tava preparado e enxergou a oportunidade. Então, a sorte é essa, né? A sorte é você ter o preparo e enxergar a oportunidade. Você juntou. Exato. Você fez exatamente isso. É dolorido, né? Falar que, meu negócio cresceu na pandemia. Eu também. Eu dei a minha virada de chave exatamente no meio da pandemia. A galera que me segue sabe exatamente que eu vim 100% pro digital por opção minha. Que eu tava lá, gerente de uma rede de academias durante 7 anos, estabilizado, tranquilo, ganhando meus 5 pau, suave. Ali eu falei, não, mas eu não quero mais isso. E eu virei a chave no meio da pandemia e falei,
também vou pro digital. Então eu cresci também na pandemia Sem e dúvida. o mercado digital cresceu Muito. absurdamente, né? Cresceu, dizem que estatisticamente o digital ele avançou 5 anos, que essas lives, esse movimento, o mesmo movimento de podcast, ele teve esse crescimento em 5 anos por causa da pandemia. Com então, o seu certeza. crescimento... A galera que ficou acostumada a ver aulas no Zoom. No Zoom, exato. Os alunos, já a escola já virou uma coisa online. Então, eu lembro de ajudar. Minha esposa é professora, meu pai é professor, minha mãe é professora, né? Então, eu lembro no começo da pandemia que... Ninguém sabia. Eu assistia às lives dos meus filhos e eu falava, cara... Essa professora, tipo, cara, tá se esforçando ao máximo. Ela tá tendo que se adaptar numa coisa, cara, que não era pra ela. Não é de conhecimento dela. Ninguém tava preparado. Então, você via aquelas aulas que a professora ficava contra a janela, com aquela luz que deixava ela só uma sombra, e que, cara, os alunos não viam direito o rosto dela. Então, você tá ensinando alguém, aí eu falei, cara, vou montar um setup pra minha esposa das aulas dela. Então, eu peguei, eu já tinha um escritório na minha varanda, eu moro num apartamento pequenininho, fechei minha varanda de vidro e montei um estúdio dentro da minha varanda. E, cara, coloquei um kit de luz, coloquei uma camerinha legal, né? Joguei uma luz no fundo colorida. Minha esposa começou a dar as aulas, cara. Parecia, tá ligado? Tipo, cara, ali eu decidi montar o meu curso de fotografia, o meu curso online. Aí que realmente surgiu toda essa parada do podcast. Por quê? Porque eu comecei igual todo mundo começa. Eu comecei, cara, usando meu celular, com uma luzinha improvisada, usando meu computador na varanda da minha casa. Só que, eu tinha um conhecimento, a câmera que eu tinha era uma câmera de filmagem legal, eu tinha um softbox de luz legal, então comprei um microfone bacana e consegui fazer, nesse esquema meio roots, um produto até que interessante. Só que começou a rolar o quê, cara? A galera começou a comprar meu curso, bombou, consegui, hoje estou com 600 alunos no meu curso. Nossa, e, tipo, a galera do começo começou a reclamar que o áudio tava ruim, porque eu gravei com meu celular. E, sabe? Entendi. Que é o jeito que eu acho que é o que acontece com a galera, bicho. A galera é muito corajosa. Quem hoje pega do nada e pega na tua casa e acha um cantinho legal e fala, cara, vou ensinar, vou repassar o meu conhecimento. Lógico, existe um business. Ninguém tá aqui fazendo isso de filantropia, né, galera? A gente não... A gente quer receber o dinheiro que o cara paga no nosso curso. Isso é, sim, um motivo, né? É um alimento pra gente. Só que, repassar o nosso conhecimento, cara, acho que vai muito além disso. Sem dúvida. Né? Então, assim, eu vejo hoje, a galera que mal sabia fotografar, me mandando uns ensaios. Professor, vem aí, lindo, sabe, cara? E os moleques falam, cara, eu aprendi com você, aprendi ouvindo você falar. Então, assim, a gente sabe que é uma coisa que são 20 anos, 22 anos de experiência, né, Freitas? Igual você também. Sim, a gente tá ali no lado a lado. Cara, a gente sabe que a gente sabe ensinar, a gente sabe que a gente tem conhecimento. A gente sabe que, cara, se alguém for inteligente igual a gente foi há uns anos atrás e prestar atenção nisso, ele vai conseguir ter um processo 20 vezes mais acelerado do que foi o nosso. Que a gente aprendeu naturalmente, batendo cabeça, errando, e acerta, e erra, acerta. Hoje em dia a gente consegue ensinar um moleque para ele não errar tanto, igual a gente errou. Exatamente. Então, assim, eu vejo quem hoje tem condição de comprar um curso online, de fazer uma parada, de estudar, ele tem um potencial muito foda de transformar a vida dele, igual a gente fez, do nada, cara. Eu tava aqui e vim pra cá. Isso para mim é constante, cara, na minha vida, assim. Eu tava no cinema, achei que o cinema ia bombar, aí, cara, Temer... Bolsonaro, aí, desisti, cara, de ficar indo atrás de lei de incentivo. Hoje em dia, cara, é muito difícil esse esquema, me deu um bode desse mercado, aí eu fui me reinventar. Falei, cara, vou pro digital, comecei a fazer fotografias, faço ensaios, e nessa parada de eu gravar meu curso, eu falei, cara, eu preciso montar um estúdio, tá ligado? Tipo, já é uma vontade que começou lá, o primeiro curso que eu gravei foi em final de 2020. Foi ainda no primeiro ano da pandemia, eu fui, gravei e, cara, fazia aula no Zoom com a galera, acompanhando. E ali, na época, eu inventei o tal do café com foto, que era como se fosse um podcast, mas era fechado com os meus alunos. Entendi. Então, eu entrava ali ao vivo, colocava meus alunos no Zoom e fazia ali. Vai virar agora um podcast real, isso.
mas a gente sentiu na pele, cara, o que a galera sente, que é vontade de fazer. E eu mesmo sendo da área, com dificuldade de estrutura. Eu tava, pô, no cantinho da minha casa, que era uma varanda de apartamento com... Sabe, tipo, eu tava legal, mas eu tava limitado ao que eu ali... Então, a partir dali, resolvi... Era um projeto já, desde 2020. Eu falei, cara, eu vou montar uma sala de podcast e vou gravar meus cursos lá, né? Além de alugar a sala. Claro. E isso foi enrolando, cara. Aí, na real... Pô, graças a Deus, bombou pra mim de começar a fazer lives, né, cara? De fazer transmissões ao vivo. Foi onde eu mais trabalhei. Eu fiz muita transmissão ao vivo durante a pandemia, de evento de empresa, corrida de kart, campeonato de surf. Caraca. Cara, a gente fez muita coisa legal, assim. A gente abriu muito o nosso leque. E resolvi, né, começar a realmente investir no podcast. Chegou na época que você me convidou, eu lembro que foi... Quando foi aniversário do Sabota. E muitas pessoas lembram de mim quando chega nessa época pelo trabalho que eu fiz com o Sabota e tudo mais. E na época eu fui em 3 podcasts. Eu fui no seu e fui em mais 2. Isso. E eu lembro que o seu, quando eu cheguei lá no seu, eu falei, cara... É isso, tá ligado? É isso, cara. É montar uma estrutura e fazer a coisa de... abrir espaço para quem tá em casa, igual eu tava ali, cara, fazendo nas minhas condições, com o que eu tinha na mão, poder fazer isso com uma qualidade legal, né? E aí surgiu toda essa ideia de montar o estúdio, enfim, e a gente tá agora bem no começo, né, cara? A gente tá estruturando ainda todo o nosso processo, mas é isso, já tá aqui disponível, né, cara? Fala um pouco como que tá a estrutura do podcast, né? Do estúdio em si, né? O que tem de equipamento já pra galera que, tipo, porra, eu quero começar semana que vem, né? O que você já tem de estrutura aqui no estúdio? Como que tá montado aqui Durante esse período que eu fiquei fazendo transmissões ao vídeo, eu trabalhei com diversos setups diferentes, né? Setups é o kit de equipamento que você usa. Sim. Então, cara, eu fiz lives com câmeras de broadcast, eu fiz live com essas câmeras fotográficas que filmam, eu fiz live com câmera robótica, eu fiz live com as câmeras antigas. E a gente começou a entender o que cada setup realmente proporciona pra gente de praticidade e de qualidade, né? E, cara, foi assim, uns 3 anos de pesquisa para chegar no que a gente montou aqui. Porque qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é ser tudo automatizado, robotizado. Então, pô, você pega... Se eu fosse colocar aqui 3 câmeras com tripé... São 3 operadores que eu teria que ter aqui trabalhando junto com a gente aqui hoje, né? Aí teria que ter, pô, um cara que é o técnico de luz, que é o cara que vai montar a luz, que vai ver aonde que a luz fica. Aí, pô, tem um diretor de corte, que é o cara que vai fazer o corte dessas câmeras. Aí tem o operador de VMix, que é o cara que vai cuidar do streaming, que vai cuidar das artes que vão ser inseridas e tudo mais. Isso, cara, para uma live, essa é a estrutura de uma live, estrutura básica de uma live, que são 5, 6 pessoas trabalhando. E aqui eu falei, cara, eu preciso montar um esquema que uma pessoa opere o nosso sistema. Então, hoje aqui é isso, é uma pessoa, ela opera todo o nosso sistema. A gente está tudo cabeado já internamente, a gente tem as câmeras, são câmeras robóticas, que a gente controla elas via controle. Certo. Então, cara, eu consigo reposicionar, se eu tô aqui, eu venho para cá, eu vou para lá, você arruma, e eu tenho o corte todo sendo feito via computador, então eu não tenho nem a mesa de corte, eu centralizei tudo no computador. Então, hoje em dia, cara, tudo que tá aqui chega no computador e esse computador faz a operação. Isso, cara, otimiza muito essa questão de equipe, né? O custo baixa, né? Consequentemente, o custo, porque, pô, imagina se eu fosse contratar 5 profissionais aqui, se eu for pagar mal esses caras, se eu for colocar lá R$300 para cada um, já dá 1.500 só de equipe. Só para começar a brincadeira, sabe? Então, assim, a ideia justamente foi a gente, transformar isso daqui num hub que a galera possa vir, sentar, trocar ideia e ir embora. Perfeito. Você, quando você quer gravar teu podcast, você tem que se preocupar de criar tua vinheta, aí você tem que se preocupar se a luz que você tá ali tá legal, você tem que se preocupar se o corte... Cara, a ideia aqui é justamente você focar no conteúdo, né? O que a gente quer é ajudar pessoas que manjam de conteúdo, tipo você, tipo, diversas pessoas que têm um conteúdo interessante e que, cara, sobrecarrega ter que fazer tudo. Além do conteúdo, eu tenho que comprar as câmeras, eu tenho que
ter um espaço, eu tenho que ter luz certa, eu tenho que ter o cabeamento certo. Então, a ideia é justamente pegar pessoas que querem começar com projetos tipo esse e, cara, num custo legal, fazer a pessoa vir, sentar, conversar e ir embora. O negócio aqui é conversar, bicho. O trabalho que a pessoa tem quando ela contrata a gente é sentar e conversar. Perfeito. Nada mais do que isso, sabe? E aí, nesse levantamento todo que eu fiz agora, e até quando eu comecei a pensar em fazer podcast, né? Aí eu cheguei nessa pesquisa, que é da Comunix, né? Que é um grande órgão que tem um prêmio Comunix de mídia e tudo mais. E eles fizeram um levantamento de janeiro a março desse ano, com 1.100 entrevistados. Aí tem lá empresas, tem comunicadores, tem jornalistas, tem produtores digitais. E trouxeram vários dados que eu quero trazer aqui com você e a gente ir levando para a galera algumas informações que faz total sentido, né? Então, assim, alguns dados que eles dão, né? Dessas 1.100 pessoas, que 44,5% das pessoas entrevistadas utilizam o podcast como ferramenta de trabalho. Primeira coisa. A segunda coisa é que nos últimos 2 anos, mais de 34% dessas pessoas estão usando o podcast, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como usar o podcast como uma ferramenta de trabalho não só para pessoa física ou para um influenciador digital, mas como também para as empresas que é aqui que a gente que eu vejo um grande crescimento e uma grande área de especificação do nicho do cara como empresa, né? Sem dúvida, cara. Eu acho que é bem isso. Hoje em dia, né, cara, a gente pega, fazendo uma análise rápida, a gente vê o que mais está bombando são esses podcasts mais aleatórios. Sim. Né? Que são podcasts que cada dia vai te falar de um tema aleatório, que um tema não liga no outro e tudo mais. Né? Nicho, né? Exato, sem nicho. Porém, a gente, analisando esse mercado lá de fora, né, cara, a gente vê como os podcasts nichados estão bombando. Estão, assim, muito à frente do que ainda está aqui. Eu acho que aqui ainda tem um certo receio de achar que nichar vai te limitar, né? Lógico, é fato que você tendo sempre um tema, você vai ter um público menor, porém é um público muito mais qualitativo, ele é um público muito mais interessado, né? Então assim, você vai fazer um podcast de marketing digital. Cara, se eu curto marketing digital, já vai exatamente não é só entretenimento, entendeu? Isso que eu acho. Eu acho que o podcast nichado, ele é ensino, ele é ensino. Eu acho que você prestar atenção numa conversa bem conversada, você tira insights, você aprende, você muda conceitos que você tem. Então, assim, eu vejo muito esse potencial, cara, da galera que quer divulgar a empresa via podcast. Justamente a gente pega, eu vou te dar um exemplo básico agora, o Guaraná, que fez aquele lance lá, o programa meio deles, que é uma... são adaptações. Podcast, na real, é isso. É que a galera confunde muitas coisas, né, cara? O podcast, na real, ele é o áudio, é a parada de áudio. Exato. Né? O termo podcast, ele se refere a uma gravação de áudio que vai ser restrita. Não é broad, né? Sim. A galera... Só que hoje, o que virou podcast é um programa de entrevista que é mega broadcast. Videocast, na verdade. Exatamente. E é mega broadcast. Não é para poucas pessoas. É, cara, para milhares. Exatamente. Você tá na internet. Qualquer horário pode ver. Então, eu enxergo muito esse potencial justamente para a empresa. Eu vou te dar um exemplo meu, básico. Eu tenho uma empresa de cursos online. Eu vou fazer um podcast no tema que eu vendo meus cursos. Eu tenho cursos de fotografia. Perfeito. Eu vou fazer um podcast de fotografia. Cara, se eu tô aqui entrevistando você, que é um puta fotógrafo ali incrível, que tá me dando várias ideias, e eu tô aqui acrescentando ideias, a pessoa que tá assistindo fala, esse cara manja do que ele tá falando. Quando chegar no final do meu podcast, se eu chegar aqui, igual eu vou fazer para vocês, a gente vai vender o aluguel da sala. Sim. Se eu chegar para vocês no final de uma live de fotografia e te oferecer um curso de fotografia, a chance de você confiar o suficiente em mim para comprar é bem maior. E, ao mesmo tempo, a gente consegue ter empresas... vou te dar um exemplo que a gente está aqui negociando. É uma empresa de produtos que são máquinas de fazer procedimentos estéticos. E eu faço lives para essa galera. Eu produzo lives uma vez a cada 2, 3 meses. Eu vou lá e faço uma live em que eles mostram os produtos deles na live. Eu falei, cara, por que a gente não faz um podcast disso? Eles, porque a gente gosta de fazer a live.
porque a gente cria relacionamento com nossos possíveis clientes. Aí eu falei, cara, mas a melhor forma de você criar relacionamento é trazer seu possível cliente para sentar aqui com você e conversar com você. Então, se você quer, além de mostrar um papo legal, você poder criar relacionamento com o seu cliente, convida ele para vir aqui bater um papo, cara. A chance de terminar aqui um podcast, eu virar para você e falar, pô, cara, eu queria vender meu produto lá na tua loja lá, você não... É muito maior do que se eu chegar do nada, mandar o meu representante lá e falar, vai lá tentar vender pro cara lá. Tem um dado dessa pesquisa que é muito bacana também, que é 81,5% das pessoas entrevistadas, elas enxergaram um fortalecimento da marca absurdo comparado com outros tipos de divulgação, como lives ou simplesmente um post no Instagram, né? Porque exatamente isso, você traz o seu cliente para perto, você traz o seu nicho para junto de você, e aí a relação é muito mais direta e muito mais concisa, né, cara? Dúvida. Você não consegue, você não cria ruídos, vamos dizer assim, né? Que 67,6% das pessoas, elas não fazem podcast porque elas não têm mão de obra específica, né? 39% acha muito caro a estrutura, né? Fala um pouco sobre isso, assim, como que hoje é ter um podcast? Eu quero ter meu podcast aí no Estúdio 13, né? Como que funciona um pouco isso, cara? Cara, é isso. A nossa ideia aqui é justamente tratar essa dor aí que esse cara tem, né? Porque a gente sabe dessa dor. Sim. Ela é da maioria das pessoas que tem conhecimento para ser passado. E às vezes tem muita impressão, né? Total. Acham que, vê isso aqui bonito, TV, mas eu acho que tem muito a ver também, né, Feliz, com aquilo que eu estava te falando da estrutura de lives. O cara que hoje pensa em fazer um podcast, e se ele já participou de uma live e ele viu ali a coisa acontecer, ele vai, cara, são 6, 7 pessoas para trabalhar. Sim. Como é que eu vou juntar e pagar, sabe? Tipo, então... É uma adaptação muito interessante aqui o que a gente resolveu fazer. É justamente pensando nisso, cara. É fazer a coisa ficar viável. Então, cara, como que eu consigo fazer isso? Cara, eu tenho câmeras robóticas. Eu não preciso ter um operador de câmera para cada câmera. É lógico que uma coisa é você estar mexendo num controlinho, outra coisa é eu ter a sensibilidade de um ser humano operando uma câmera. Mas no caso de podcast, são planos parados. A gente está aqui trocando ideia, a gente não está andando, a gente não está se movimentando. Então... eu consigo ter uma estrutura para isso. Então, a nossa ideia aqui é justamente essa, né, cara? Fazer uma estrutura moderna, de qualidade, prático e num preço acessível. Então, cara, a gente trabalha com câmera robótica, a gente trabalha tudo centralizado via computador, via software. Então, a gente tem um controle muito fácil da nossa operação aqui. E a ideia aqui é justamente essa, é trazer pessoas que querem tocar teu projeto para frente, cara. Então, a gente está lançando aqui a sala agora, esse mês, a gente tem aí até o final de agosto, a gente está num esquema muito legal de poder oferecer para a galera um belo desconto no programa, que é para realmente ficar viável a coisa. A gente quer fazer isso daqui ser uma coisa que você, mesmo que você possa ser uma empresa e tenha já um recurso de marketing alocado e você vai alocar esse recurso para cá, mas se você for pessoa física, cara, que tem uma ideia, que tem um curso, ou que tem... Cara, eu indico muito para quem tem curso online, cara. Sem dúvida. Porque aquilo que a gente estava conversando, em vez de você ficar dando aulas de graça, gratuitas, cara, troca uma ideia, conversa com alguém. Você traz um especialista, né? Explica um pouco você mostra que você manja, você ganha essa autoridade, no sentido de mostrar que você realmente sabe do assunto que você está lidando. E, cara... não tem nada melhor do que você conversar sobre o que você manja, que você, tipo, é expert, tá ligado? Tipo, então, eu acredito que é muito mais proveitoso, hoje em dia, tá, cara? Eu analiso o mercado de lançamento, lógico, é um mercado gigante, a gente tá lidando com um mercado que cresceu aí em 2 anos, o que não tinha crescido em 10, né, Sim. cara? Então, assim, a gente observa que existem muitas pessoas entrando. Lógico, fica essa preocupação de, cara, será que isso vai saturar? Não vai? Ao mesmo tempo, cara, a gente vê o tamanho do mercado que está consumindo isso. Não vai saturar. Então, não vai saturar. É importante a gente falar disso. O tamanho do mercado, né? Para as pessoas que têm essa preocupação de, vai saturar o mercado. Hoje o Brasil é o 2º maior consumidor de podcasts no Spotify. Então, assim, hoje quando você grava o seu podcast em vídeo, automaticamente você está com o seu áudio ali
Você vai usar o Anchor, que é uma plataforma gratuita do próprio Spotify, você vai colocar seu áudio lá, então você está tranquilo com isso. O Brasil é o maior ouvinte e vê no YouTube podcast no mundo. Aí eu te faço um outro paralelo. Você pega o crescimento do podcast nos Estados Unidos, como você falou agora há pouco, dos podcasts nichados que todo mundo tem lá. Os Estados Unidos é o 5º país. O Brasil é o primeiro. Ou seja, se o Brasil é o primeiro, a gente tem um tal do Oceano Azul de crescimento. Sem dúvida. E eu vou usar Imagina um quantos exemplo. nichos podem ser abordados aí. Eu vou dar um exemplo que, quando você for ver esse programa, ou for ouvir esse programa, a gente está gravando na semana que teve o acontecimento do podcast que deu um buzz geral na mídia, que é a história da mulher da casa abandonada, que você deve ter ouvido. Sim. Que hoje é o podcast mais ouvido do Spotify. Ontem, no dia da gravação, estreou mais um episódio. Então foi um evento, né? Se você tá vendo agora, você já deve ter visto o que aconteceu. Uma senhora que ela morava numa casa abandonada, tida como abandonada, no bairro de Higienópolis, aqui em São Paulo. Só que foram ver essa mulher uma foragida da justiça, do FBI, por vários crimes raciais e tudo mais. E aí, aconteceu o quê? Eu conversando com o pessoal em casa, até a gente falou sobre, que isso veio buzz quarta, quinta, sexta. Sábado, domingo, isso estourou na internet. Segunda, aconteceu o quê? Que muitas pessoas falam ser impossível acontecer. Foi pra televisão. Ou seja, por que eu quero trazer esse fato? O que acontece hoje na internet, nos podcasts, vocês podem ver aí as entrevistas tanto dos presidenciáveis e tudo mais, tá indo pra grande mídia. Sem dúvida. Por quê? Sem dúvida. O nosso universo podcast hoje, a gente tá servindo de pauta pra grande mídia, que já tá cansada das pautas tradicionais, é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que hoje, a gente estando aqui, a gente tava falando de custo, né? O custo de se ter um podcast é tão baixo que hoje eu sou dono da minha emissora. Sem dúvida. Então sem eu tô dúvida. aqui no Urbancast, eu posso falar o que eu quiser. Uhum. O canal é meu. Lógico que tem os excessos que a gente não pode cometer, Claro. como outros podcasts cometeram. Mas aqui é o meu meio de divulgação. Então as empresas que às vezes ficam receosas, anunciar na Globo, né? Então, a receita da Globo caiu 60% a receita de anúncio, por quê? As marcas que estão ligadas, elas ou estão anunciando no YouTube, nas redes sociais, ou estão criando seus veículos. Então, as empresas, elas têm que ter o entendimento que isso aqui é o seu canal de divulgação. Sem dúvida. Então, tem o caso da Antártica com o Guaraná. Hoje eu vi algumas coisas do Itaú fazendo coisas específicas para o TikTok, por exemplo, assim, sensacionais. Então, se as empresas não entenderem, né? Tem a frase do Bill Gates ali dos anos 2000, que eu repito muito e faço isso até como venda do meu curso, né? Que se você não estiver no digital, se você não estiver na internet, você está morto. Sem dúvida. E isso, se as empresas conseguirem entender o poder do podcast, né? De trazer isso, trazer convidados, fazer podcasts internos mesmo, que seja veiculado internamente para a empresa. Imagina você chamar o seu especialista de RH da sua empresa. Cara, como que funciona o processo de contratação? Como que funciona aí o dia a dia? Porque as empresas, todo mundo é Big Brother, né, cara? Todo mundo quer saber o que acontece no quintal do outro. Então, o cara que tá lá da contabilidade, o cara fala assim, os caras de RH não faz porra nenhuma. E chega o cara e fala, não, vou mostrar pra você como que é o processo do RH, como que é o dia a dia da empresa. E você começa a criar dentro da sua empresa um clima mais bacana. O que você acha disso, cara? Total, cara. Eu acho que esse mercado, assim, que antes era... Tem dois movimentos muito legais no podcast, que é tornar famosos pessoas aleatórias, né? Que do nada, Sim. a pessoa... Você gosta da pessoa porque a pessoa é gente boa. E, ao mesmo tempo, fortalecer marca, cara. Então, assim... Isso tem muito a ver com o que a gente busca aqui, que são os dois nichos exatamente que a gente quer trabalhar. Que é a galera que tem conteúdo e quer vir aqui passar esse conteúdo para frente, e são as empresas que, cara, precisam se adaptar a esse mercado e fazer
projeções de conteúdos dentro do que a galera tá acostumada a consumir. A gente até tava brincando aqui, esses dias em off aqui, da galera de curso online que tá fingindo que tá participando de um podcast, grava só... Por quê? Porque é uma imagem palatável, é uma imagem... Se você vê um microfoninho... Né? A gente aqui não queria pôr o braço, eu não queria pôr o braço do podcast, de microfone. Eu queria fazer o microfone mais discreto aqui. O meu sócio veio e me falou uma coisa que pra mim foi muito interessante. Ele falou, galera, a galera identifica o bracinho. O braço faz parte um podcast, entendeu? Você tira o braço, se bobear pode ser, mas... Enfim, eu concordo, acho que beleza, tem essa questão visual de você bater o olho e já identificar. Então, cara, são coisas de detalhes que ajudam muito. E ao mesmo tempo é um pouco disso. A gente, poderia fazer um anúncio divulgando o meu estúdio, né? Inclusive, vamos fazer isso. Só que, cara, não é muito mais legal a gente trocar uma ideia sobre isso? Aqui a gente está pondo em prática, a gente vai divulgar o nosso estúdio, trocando uma ideia sobre o estúdio, cara. Sobre isso, eu acho que quem tem interesse em fazer esse tipo de coisa é muito mais palatável. Então, eu acho que é uma forma, de certa forma, você humanizar também o merchan, humanizar... Cara, isso tá dentro de uma conversa, isso tá dentro de um tema. Você não vai parar e falar, opa, galera, agora é a hora de você clicar no sino, sabe? Não, cara, tá aqui, tá inserido no nosso papo. Isso tá... Então, eu acredito que as empresas que se ligarem nisso... eu tava vendo esses dias um do Quinto Andar, com aquele cara do Titãs. Ele tem um programa que ele fica conversando com as pessoas que acabaram de alugar um apartamento. Sensacional. Cara, sensacional. E é uma puta ideia legal de o cara estar ali sentado e conversando com a pessoa, falando, você acabou de chegar agora aqui na Faria Lima, o que você gostou aqui do bairro da Faria Lima? E o cara começa, me mudei pra Faria Lima. Cara, ele tá vendendo aluguel de apartamento, cara. Através do quê? Através da tua experiência. Como foi pra você legal alugar um apartamento e mudar de região? Era um sonho teu viver lá. É uma forma de você pegar aquela propaganda que alugue teu apartamento com quinto andar. Você muda, você faz aquilo virar uma história. É o tal de storytelling. Né? É o tal de storytelling. Você vai contar uma história de uma pessoa que curtiu muito essa experiência de alugar um apartamento num bairro diferente e aquilo mudou, de certa forma, a vida dela. Cara, quantas pessoas não vão se interessar em tocar pra frente o projeto de mudar de apartamento, sabe? Philips fez algo assim também com a linha de fone de ouvido, com o Taíde. Exato. Aqueles papos que o Taíde tinha com a galera. Cara, aquilo era incrível. Aquilo era incrível. Então, esse é o caminho, assim, né? As pessoas têm que entender, né? Porque o digital, né, pra gente funcionar perfeitamente, é o que eu digo muito em aula, é a questão da intencionalidade, né? Então, tudo tem que ser feito com intenção. Qual é a intenção final? Todo mundo sabe, a intenção final é venda. É o fato. Mas aí a gente usa, como você disse agora, o poder do storytelling, que se você pegar todos os filmes de Hollywood, toda a propaganda tem um começo, meio e fim. Tem o herói, tem o fracasso dele, ele vai... Tem o anticlímax, depois do clímax. Então, assim, isso é dessa forma. Essa conversa que a gente teve... Se vocês agora, que a gente está chegando perto do final, analisarem, esse foi o propósito dessa conversa. Para vocês entenderem que isso é formado, que tudo tem um propósito, que os caras podem aplicar isso na empresa dele, o influenciador aplicar no dia a dia da influência dele. Outras empresas, tem uma empresa de suplemento também que está fazendo isso muito bem, mostrando o atleta, como que ele é, como que é a preparação dele, e trazendo tudo para o podcast, né? E para a gente ir partindo perto do fim, né? Tem mais 3 dados que eu quero dar que são muito importantes, né? Então, assim, qual seria o motivo para a pessoa ouvir o podcast? Então, essa pesquisa, ela traz o quê, né? Que 22% das pessoas, elas buscam dicas de carreira. Anotem isso daí. 19% vem para estudar. Então, se você fazer um podcast específico de estudo, visando, por exemplo, o preparo para quem vai participar do Enem, em vez de ser aquele curso... Você traz professores, a galera conversa ali. 29% para ficar atualizado sobre o que está acontecendo. Então tem aí os podcasts que falam... que Virou o telejornal, né? Virou o telejornal. Conversa de boteco, ou você pega um podcast, por exemplo, como o do Ciro, que ele traz ali informações, ou aquele canal que está no YouTube, que eles criaram como fosse o canal de TV, o My News, que traz ali também. E 42%
como fonte de conhecimento. Ou seja, a pessoa sabe que ela vai escutar e vai escutar ou vai assistir o Urbancast, ela vai ter conhecimento sobre o que ela tá vindo aqui, que o final de tudo é o quê? Empreendedorismo e marketing digital. E, para finalizar, 94,2% diz 1.100 pessoas no ramo empresarial, um ramo de comunicação, então uma fatia muito grande, diz que 94% que o podcast veio para ficar. Comenta o que você acha disso. Eu concordo 100% com isso. É um meio de comunicação barato, acessível. Cada vez vai ficar mais acessível ainda, que a tecnologia tende a melhorar aí, baixar o valor. E quanto mais pessoas fazem, mais o mercado cresce e mais tem oportunidade para todo mundo. Comenta um pouco aí, Ivan. Cara, eu acho que é muito de encontro com o que a gente almeja usar aqui. Porque assim, cara, a gente gostaria de ter pessoas influencers que vão vir aqui dar um papo aleatório e que vai dar risada, entretenimento, né? Isso é legal também, né? Eu acho que tem horas que as pessoas querem também ter um pouquinho de entretenimento. Só para dar risada, não é para aprender nada. É aquela hora que o cara tá cansadão. Ele quer, escutar qualquer papinho besta. Conversa de boteco. Qualquer papinho besta. Assim, besta no sentido de, né, enfim, não depreciando. Mas, ao mesmo tempo, pela pesquisa, você vê como tem, cara, pessoas que querem realmente usar isso como meio de aprendizado. E é fato, isso é muito perceptível, cara, como a gente consegue, hoje, extrair de uma conversa elementos de aprendizado, cara. A galera tá muito acostumada a aquele padrão de escola, né, cara, que vai lá, escreve na lousa, anota aí e, cara... Bom, eu acredito muito, cara, que numa conversa, que num bate-papo, você consiga aprende muito mais, né? Ter muito mais insights do que se a gente fizesse aqui uma aulinha em PowerPoint mostrando para você como o podcast é da hora, tá ligado? Eu acho que a conversa, ela traz isso. E, ao mesmo tempo, a gente percebe muito como virou parte do cotidiano da galera assistir o podcast. Eu acho que o grande lance do podcast, que eu acho que é o que, concordo com o fato de que não vai morrer... Eu acho que tem a ver muito com essa questão multimídia da coisa, né? Que é o quê? Cara, você consegue num podcast juntar diversas redes sociais, né? A gente faz aqui o programa inteiro no YouTube, a gente separa o áudio, manda isso para um Spotify, de repente o cara que tá indo pro trânsito, demora 1h20 no trânsito, cara, mete aí, escuta aqui nosso papo, enquanto você tá indo pro trânsito, você tá aqui ouvindo nossa conversa. Tem a galera que vai dividir isso em cortes, pode espalhar em Facebook, Instagram. Então, cara, você pega um produto que foi realizado aqui, foi produzido, cara, você joga ele para 5, 6 canais. Exatamente. Você joga ele no YouTube, joga ele no Instagram, joga ele no Facebook, joga ele até mesmo eu vejo a galera jogando TikTok, até mesmo essas coisas mais de corporativismo mesmo, que tem o LinkedIn, né? Você consegue, cara, abrir um leque de mídias, né? Que é absurdo, cara, é absurdo. A gente tava falando aqui no começo da conversa, da época que eu gravava um videoclipe, gravava ele numa fitinha, levava pra MTV, eu tinha que esperar a hora que um cidadão pegava essa minha fitinha e dava play nela. Que as pessoas só iam ver nessa hora aí, né? Que o cara... Então, cara, de 20 anos pra cá, a gente sair de uma TV programada, que você... Para um negócio que você hoje pode ver um pouco agora, um pouco depois, um pouco à noite. Você começa de manhã, pintou uma coisa para fazer, você para, vai fazer, na hora do almoço você continua. Então, cara, a gente chega nesse momento em que é tudo muito no seu timing, no seu tempo. É você que comanda isso. Então, cara, eu acredito que é um formato que... lógico, já tem um momento que a gente está enxergando que muitas coisas estão surgindo. Isso tem um lado positivo e tem um lado negativo, que ao mesmo tempo também... Mas nem todo mercado, mas isso é um processo natural, galera. Eu acho que o que vai ficar são as paradas boas, são as coisas que realmente agregam. Vai ter coisa que vai ter uma vida útil menor, isso é normal, isso faz parte de todos os business. Mas eu acredito muito nisso, cara, que é um mercado... muito crescente, né? E ao mesmo tempo, assim, você estava falando da pesquisa, né? Me lembrei aqui também de uma pesquisa que eu vi, que foi da revista Época, cara, que eles falam muito disso. Que eles falam, cara, que isso virou parte do dia a dia. As pessoas se organizam.
Ó, eu vou ver o podcast enquanto eu tô dirigindo, ou eu vou, enquanto eu tô jantando, vou deixar meu celular ali vendo uma parada, ou antes de dormir, eu quero ver. Tipo, já faz parte da tua agenda diária. Você, essa hora é a hora que eu vou ver um podcast. Só pra você ter ideia, ó, 3 em cada 10 pessoas escuta podcast diariamente. Sim. 28% escuta de 2 a 3 vezes na semana. Então é muita gente. Sem dúvida, cara. Muita gente. Sem dúvida. E muita gente, né, cara, aqui nessa pesquisa, né, e nesse dia a dia agora divulgando aqui isso, a gente percebe muitas pessoas se questionando, né, como que eles vão ganhar dinheiro com isso. Então, às vezes, o cara já chega aqui com uma ideia, já pensando em como ele vai retornar o investimento, né? Lógico, a gente tem que entender que é um investimento, só que, cara, eu acho que se a gente não conseguir entender o business por trás da coisa, não é só o podcast te monetizar no YouTube, tá ligado? Isso é uma forma. Se o teu podcast bombar muito, milhares de pessoas verem, você vai conseguir monetizar e ele vai te dar uma grana. Mas às vezes é você ser assertivo nas suas ideias e mostrar que você manja do que você está falando, para você ter autoridade. De repente você arruma um patrocínio que banca o teu custo, ou você divulga o teu produto. Você tem um produto, cara, melhor coisa, divulga o teu produto. Não precisa esperar um patrocinador vir. Exatamente. Você faz um podcast sobre o assunto que você manja, que você vende e vende o curso. Já vi casos da galera que, cara, vendia curso online, começou a fazer podcast, perceptivelmente aumentou o número de vendas. Por quê? Porque, cara, você tá ali... Hoje em dia, para você comprar uma coisa do nada, cara, você tem que ter um mínimo de identificação. Né? Que é o tal do funil. Primeiro as pessoas têm que te conhecer, depois as pessoas têm que ver que você conhece dos assuntos que você trata, depois as pessoas têm que ver que você é um cara gente boa, aí tem que ver que você, pô, é um empreendedor, sabe, e aí, pô, você sabe vender, então beleza, vou comprar de você. Então, assim, o podcast, eu acho que nesse caso acelera um pouco esse processo. Eu particularmente, né, eu uso o podcast, né, uma das primeiras coisas... até como o Joel já fala, né? Que o podcast, ele traz a identidade do network. Então, assim, uma das melhores formas de fazer network é o podcast. Você vai trazer pessoas, essas pessoas vão naturalmente divulgar o seu podcast no Instagram dela e você vai chegar num público que você não chegava. Sem dúvida. Então, em vez de eu pagar a audiência para isso, eu já entro naquele público. Então, eu vendendo mentoria, eu já sei que o meu produto vai chegar num público que não chegaria. Sem dúvida. A primeira coisa. A segunda coisa que o podcast me traz é a autoridade. Então, assim, hoje, muita gente quer ter um podcast, outras não têm. E, pô, como que faz para ter isso? Então, eu estando à frente de um podcast me traz uma puta autoridade. E quando eu participo de outros podcasts, me traz uma outra autoridade, que aí volta pro primeiro, que é o network. Então, coisa de 2 meses atrás, eu participei de um podcast. Os caras me convidaram. Porra, eu naturalmente vou trazer eles aqui. Sem dúvida. Então, relacionamento, né? Exatamente. Então você cria essa relação. É a gratidão. Com um podcast que o outro, se você chamar o cara, naturalmente o cara vai te chamar. Então, essa é uma relação importantíssima, que é a questão da autoridade, né? E qual outro dado que eu queria dar aqui? Eu acho que basicamente é isso, assim. Então, a galera tem que entender que 94% acha que o podcast veio para ficar. Ponto. Porque aqui no Estúdio 13, a gente não vai simplesmente entregar o programa pronto pro cara, né? Porque muitas vezes, o que acontece, né? O cara vai pegar o programa dele, vai chegar com o programa, vai editar male-male ali, e tá, e agora como que eu faço para divulgar? Então vão ter pacotes especiais, eu acho legal você falar disso também, que a gente vai direcionar os caras. Não, peraí, então tá, você consegue ter um investimento um pouco maior? Então a gente vai criar a parte do marketing, vai criar a parte do tráfego pago. Fala um pouquinho como vai funcionar. Não, com certeza. O hub como um todo, eu acho que esse acaba sendo um grande diferencial nosso aqui, que eu acho que é justamente a gente fugir um pouco do padrão que são os estúdios de gravação. Mas, cara, o estúdio de gravação quer te alugar a hora, que você paga a tua hora, ele vem, gravou, te entregou. Cara, se tua mãe e teu pai só assistirem teu podcast, pra ele, cara, não vai fazer diferença nenhuma. Sabe, tipo, ele não tá preocupado em fazer o teu podcast bombar, ele tá preocupado que você venha aqui, grave e pague o valor dele. Então, a ideia aqui é justamente a gente
Lógico, a gente tem esse pacote também. Se você não tem dinheiro para investir e quer só vir gravar e você se vira com tudo, a gente tem esse pacote. Você vem aqui, ele é o mais barato, você vem, grava o teu conteúdo e você se vira. Mas a gente tem pacotes adicionais que é justamente isso, cara. Ter um acompanhamento de marketing, ajudar o cara a criar a conta de anúncio, fazer o cara ter uma estratégia de conteúdo mesmo. Pô, ajudar o cara a escolher. Pô, por que você está convidando esse cara? Né? Tipo, você tá pegando só amigo teu que é amigo, ou você tá pegando pessoas que vão agregar no teu business? Você tá pegando o quê? Você tá pegando... Então, assim, toda essa estratégia por trás, né, cara, do podcast, que não é só chamar os brothers e conversar com os seus amigos, né? A gente tem que entender isso como um meio de divulgação do seu trabalho. Perfeito. E ali a gente quer te ajudar justamente, cara, com ideias, com, expertises. A gente, inclusive, o Freitas faz parte do time, né, nosso aqui do estúdio. A ideia é que ele dê esse suporte de marketing. Ele tem os cursos dele que fala disso. A gente está buscando justamente pessoas que tenham especialidades para dar esse suporte para a galera. A gente tem editor para editar os cortes, a gente tem... Cara, então assim, aqui vai desde o pacotezinho básico, que você vai pagar agora na promoção, até agosto, hein, galera? 400 conto, você vai vir aqui, vai gravar teu podcast e você leva para tua casa e você faz o que você precisar fazer. E tem um pacote, diversos pacotes, até chegar no pacote Master, que é o pacote que, cara, você vai vir aqui, a gente vai gravar, vai editar, vai criar a vinheta gráfica para você, vai criar um logotipo, vai criar toda a parte de identidade visual. Vai tá pronto. Que é o que a gente chama de embalagem. Então a gente cria a embalagem, grava teu programa, faz tratamento de som, de imagem e depois esse pacote de como o cara vai divulgação, de mídia, né? Como que a gente vai investir. Às vezes, parte desse valor que já está sendo pago aqui já é reinvestido em marketing digital, que é isso. Às vezes, cara, a gente sabe que hoje em dia, cara, sem o tráfego pago, é difícil você chegar longe, né, cara? Lógico, tem várias pessoas que aí estão bombando. Eu acredito que 90% dos que estão bombando usam tráfego pago, tá? Eu posso estar aqui falando besteira, mas é uma percepção do que eu recebo. Eu vejo muita coisa que eu recebo via patrocínio e não via orgânico. E entendo que é um mercado que, cara, se você não dá essa atenção da de roteiro, de, cara, estratégia, aí uma boa produção e uma boa divulgação... Se você está só preocupado em produzir, ali, cara, é difícil você fazer essa cadeia toda funcionar junto. Porque tem a pré-produção, tem essa questão do conceito, por que vamos fazer isso? Então, a gente aqui, a ideia é ajudar no que o cara precisar. A gente tem pessoas, a gente tem uma equipe que é especialista em cada área, que, cara, você quer fazer um lance só para áudio, cara, você não quer ter vídeo, vem aí, vamos gravar só teu áudio, a gente vai entregar o melhor arquivo possível no Spotify. Eu sugiro já fazer com vídeo, que você já tem os dois. Você aproveita um papo que você, né, tem as duas coisas. Então, assim, a ideia é justamente a gente conseguir atender a dor dessa galera, velho. Você que tem uma puta ideia legal, você que tem um conteúdo interessante, você que sabe ensinar e também entender um pouco, né, galera? Às vezes não é todo mundo que tá pronto para isso, né? Sim. Eu lembro um documentário que a gente fez, que o Criolo falou isso, né? Que ele falou, cara, falando da galera do rap, né? Que às vezes a pessoa tem que ter a consciência de pôr a mão na cabeça e falar, cara, cantar não é pra mim. Eu vou ser produtor, eu vou, sei lá. Você tem que ficar tem atrás, que entender também, né? Sim, às vezes você quer vir aqui, vem aqui fazer o corte, então... Arruma um especialista para fazer o podcast, você vem fazer o corte, você... Cara, se ache dentro desse mercado. E é um mercado que abre possibilidades não só para especialistas, mas para a equipe técnica, né? Sem dúvida. A gente hoje tem aqui um rapaz que está aprendendo a fazer isso, e isso, cara, é uma profissão que ele vai aprender. Sem dúvida. E que ele pode, né? Então, assim, pô, você quer também sacar como são as conexões. Cara, a gente vai trazer um curso logo mais também. Então a gente vai deixar o QR Code aqui na tela. Quem quiser procurar o estúdio, entre em contato através do QR Code aí. A gente vai estar com essa promoção aí até finalzinho de agosto. Então aproveita, vem aqui, o estúdio tá sensacional. Eu sou, não é porque faço parte hoje do time, mas eu escolhi vir para cá, sair da onde eu tava, pela condição técnica, pela parceria, para entender que, por exemplo, o Ivan é um cara que, já tá no mercado há 22 anos, né? Então, ele não tá brincando de fazer podcast como
Você vai ver um monte de estúdio, Sim. todo mundo tem direito de trabalhar, precisa ganhar seu dinheiro, mas eu acho que no ato da sua escolha, você deve fazer uma escolha não somente indo por preço. Nosso preço vai estar sensacional, mas fazer pela qualidade. Você vai ter um produto top feito por gente que sabe do que está entregando. Então, porra, eu já tô fazendo podcast, já vai fazer 1 ano que eu tô no podcast. Eu também sou profissional de TV. Trabalhei em televisão 30 anos, 22 anos de internet. O outro sócio do Ivan aqui, o Johnny, também tá, porra, puta profissional de áudio. A gente tem profissionais de edição aqui. Então vem que vocês vão curtir, galera. Agradecer o Ivan, deixar algum recado aí, Ivan, casa é sua. É isso, pô, tá todo mundo convidado, de verdade. Pô, muita gente que tá na dúvida. Cara, vem aí, vamos bater um papo. Você vai sentar aqui, ó, a gente vai ligar a luz. Top. A gente vai fazer uma conversa como se fosse um podcast. Grava você vai ver que é fácil, sim. Você vai ver que é de boa, é você sentar, conversar. Não tem nada mais prazeroso do que a gente falar sobre o que a gente entende, sobre o que a gente gosta. Então, cara, pô, em breve vocês vão ver o nosso... Todo mundo aqui da firma vai lançar um podcast, cada um. Vai ter muito assunto interessante. E é isso, a gente reitero aqui o convite do Freitas, cara... Se quiser vir aqui bater um papo, você vai ser bem-vindo e traz seu projeto, que eu tenho certeza que, cara, a gente vai te ajudar a espalhar conhecimento, que é o que a gente, né, gosta e que a gente está investindo nesse mercado aí, que eu acho que conhecimento é a chave hoje em dia. Sem dúvida. E só encerrando, né, como todo final de programa, eu gosto de deixar sempre uma mensagem, né, cara? Então, hoje... eu vou deixar o que o Ivan falou ali no começo, né? De questão da sorte, né? Não existe sorte. Existe preparo e oportunidade. Então, se você... as informações estão aí na internet. Eu dou a minha mentoria, vou deixar também o QR Code aí. Por acaso vai ter turma aberta daqui a pouco aí. Então, já entra no grupo de espera lá. Então, se você está fazendo um curso, se você está se preparando, a hora que surgir a oportunidade, você vai estar pronto para a oportunidade. Vai dizer que é sorte, né? Então, eu digo isso pro Malik, meu abençoado. Se ele tem a oportunidade, porque ele tá preparado. Se ele não tivesse preparado, ele não teria oportunidade. E isso vai para todo mundo. Então, esteja preparado. Para de ficar em site de fofoca, querer saber só da história da tiazinha da maçã abandonada. É importante a gente estar ligado, mas a vida continua. Você tem que buscar informações. Na internet tem tudo. No meu canal, no canal do Ivan, tem muita informação. Então se informe, busca a informação certa e esteja preparado que a sorte vai chegar e você vai estar pronto. Galera, obrigado Ivan. Valeu, rapaziada, fica ligado aí. Próxima semana a gente vai ter ainda Mariana com Y, palestrante, mentora de negócios, sensacional. A gente vai ter a Thaís do Instagram Desliga a Câmera. Instagram sensacional, trazendo notícias e muita coisa boa vem por aí. Grande abraço, sucesso, é nóis.